bom com vocês? Meu nome é Vitor Correia, sou professor da Socorre Particulares. E hoje estarei aqui te dando uma dica um pouco sobre socialismo e capitalismo e a bipolaridade do mundo. Bom, antes de falar dessa bipolaridade, temos que lembrar um pouco da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, onde os países da Europa se guerrearam entre si, entre eles os Estados Unidos aqui da América, o Japão lá da Ásia, se envolveram nessa guerra, mas o centro da guerra mesmo foi na Europa. A Europa se devastou e a aliança vencedora, que foi a dos Estados Unidos e da Rússia, venceram essa guerra e fizeram com que todos os países tivessem que pagar a eles um valor por ter perdido essa guerra. E isso, além de dar uma crise social nos países perdedores, também gerou uma crise econômica. E pós Segunda Guerra Mundial, os dois países maiores, as superpotências vencedoras, que foram Estados Unidos e União Soviética, dispararam a se desenvolver. Porém, um tinha uma tese social que era o socialismo e a outra tese social que era o capitalismo, que elas se divergiam entre si. E esses países, pós Segunda Guerra, não eram amiguinhos não, eles eram meio que inimigos, mas com medo de se guerrear. E gerou uma época conhecida como Guerra Fria, que foi uma época onde não houve uma guerra armada, mas ao mesmo tempo um país queria demonstrar ao outro sua superioridade e seu poder, que geraram diversos avanços na parte armamentista, que ocorreu a corrida armamentista, que era a fabricação de armas nucleares. Um dizia, eu tenho um míssil aqui, o outro gritava do outro lado, eu tenho dois, vamos brincar? E isso gerou um desenvolvimento armamentista para esses países, além do desenvolvimento tecnológico, que foi a corrida espacial, para ver quem chegava à primeira lua. Estados Unidos e Rússia mandando naves e satélites para poder mostrar a superioridade até na parte espacial. Essa Guerra Fria teve um fim com a desestruturação da União Soviética, quando ela se desformou, e gerou para lá um desenvolvimento maior para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua parte, houve uma crise, a crise de 29, que foi uma crise de superprodução. E essa crise também deixou com que o país tivesse uma certa dificuldade na parte econômica, mas ao mesmo tempo surgiu planos de desenvolvimento que fizeram com que os Estados Unidos investissem nos países perdedores lá da guerra, investissem dinheiro e criassem uma aliança legal, uma relação boa com os países perdedores dessa guerra. E também lembrando que pós Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve a criação da ONU, que foi a Organização das Nações Unidas, que para evitar de vez outro acontecimento parecido com o nazismo que aconteceu na Alemanha. Não só na Alemanha, como também lá na Itália, com o fascismo, lá em Portugal, com o salazarismo, e em outros cantos do mundo. Também ocorreu um tipo de atuação fascistas, beleza? Durante a Guerra Fria, o mundo entrou em estado de grande medo, que foi um episódio bem conhecido. Por que esse episódio de grande medo? Com a bipolaridade mundial, com a relação desses países com o resto do mundo, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles criaram uma relação legal com a maioria dos países, fazendo alianças. E essas alianças, elas não tinham ligação uma com a outra. Ou você era do socialismo, ou você era do capitalismo. Ou você apoiava a União Soviética, ou você apoiava o capitalismo dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Gerou um medo do mundo desses dois países guerrear, exatamente pelo poder nuclear que esses países têm, demonstrado na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos atacou Japão, Hiroshima e Nagasaki, com 2 bombas nucleares, devastando a cidade. Então, o mundo ficou com medo dessa relação, dessa briga desses dois cachorros grandes da época. Beleza, galera? Mas com a desinstituição da União Soviética, quando ela deixou de ser União Soviética para virar Rússia e os demais países ao redor, houve uma queda muito significativa desse socialismo e um grande avanço do capitalismo, ligado aos Estados Unidos, que hoje é a nossa maior potência mundial, tanto econômica quanto militar. Beleza, galera? Bom, o socialismo foi uma corrente de política criada por um cara chamado Karl Marx, que teve um amigo, Frank Engels, que junto com ele fez o livro Capital. E nesse livro ele falava que o ser humano era meio que escravo do dinheiro, que se ocorresse uma igualdade de classe, se ocorresse uma distribuição de renda e se desse todo o poder de criação de empresas ao governo, faria com que todo mundo fosse igual.
É uma tese que no papel é até muito boa. Eu concordo totalmente com ela no papel. Mas na prática, os países que tentaram pôr isso em dia não deu muito certo. Se a gente lembrar um pouco da União Soviética, com Stalin, se a gente lembrar aqui de Cuba, se puxar outras ditaduras de esquerda, que quando falam em socialismo sempre levam a uma ditadura, porque a divisão de terras para as pessoas e a concentração de poder na mão de um líder gera um tipo de ditadura. Beleza? Tipo Coreia do Norte. Exemplo a Coreia do Norte, aqui a nossa ajudante e professora também deu uma lembrada aqui da Coreia do Norte, que agora está mais quietinha, mas há uns anos atrás ela estava querendo bater de frente com os principais países do mundo que tem o poder nuclear também. A Coreia tem um certo poder nuclear, mas não dá para comparar ainda com os outros países que surgiram nuclearmente nessa época pós Segunda Guerra. Sim, galera, uma curiosidade para lembrar para vocês foi que a Alemanha pós-nazismo ela ficou proibida de ter exército. Passou um bom tempo sem ter exército para poder evitar esse tipo de ação novamente. E também foi criado um muro na Alemanha, dividindo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que foi dividida para os países vencedores, para evitar também uma relação de confronto entre elas, onde uma ficou ligada ao socialismo, pela União Soviética, e a outra totalmente ligada ao capitalismo, que era a parte dos Estados Unidos, que fez com que esses dois países virassem uma superpotência, exatamente pela essa manipulação do mundo ao mesmo tempo. Tá, e outra coisa, lembrando também, o que é o capitalismo? O capitalismo é uma instituição, é uma ideologia política, onde fazia com que todo mundo que fosse do capitalismo desse valor mais ao capital. Ou seja, a sua produção te daria valor socialmente. Uma pessoa que era geradora de renda teria mais moral com a política, certo? Então, na nossa instituição, quem tem dinheiro tem mais incentivo a ter mais dinheiro. Porque quem gera lucro para ele, ao mesmo tempo gera um lucro para o Estado. Então, essa disputa pelo lucro liga ao desenvolvimento. Por exemplo, eu e você somos criadores de celular. Nós criamos celular. Eu vendo meu celular R$1.000. Meu celular está top de linha de tecnologia. Porém, você, para gerar mais lucro que eu, cria um celular melhor. E vai gerar mais lucro. E eu, ao mesmo tempo, vendo você melhorando, vou querer melhorar o meu. E o que isso acontece? O desenvolvimento. Lembrando que o capitalismo dá incentivo a empresas privadas. Tira do governo qualquer tipo de responsabilidade de empresas e dá ao governo apenas responsabilidades sociais. Bom, qualquer dúvida, todos vocês aí, alunos Socorre, tem meu número, beleza? Tirando isso, galera, lê um pouquinho mais do livro de vocês para poder ter um conhecimento a mais e socorre pro abraço. Beleza? Muito obrigado, galera. Deixa o like aí embaixo, vai? Valeu!